Dia 1/3/2024, numa sexta-feira, saiu a primeira lista de Dorival Júnior, o novo treinador da seleção brasileira. E a gente tem os 26 convocados, não 23, 26 convocados para os amistosos que acontecerão contra a Inglaterra e a Espanha no tour pela Europa. Então, não vamos perder tempo. O Dorival Júnior assumiu a seleção dia 10/1/2024, então dia 10 de janeiro desse ano. Acabou assumindo depois que o Diniz foi demitido após ter um trabalho interino na seleção brasileira. E os 26 convocados pelo Dorival Júnior são Bento do Atlético Paranaense, Ederson do Manchester City e Rafael do São Paulo. Esses são os 3 goleiros convocados por Dorival Júnior. Os laterais são Danilo da Juventus, Ian Couto do Girona, Ayrton Lucas do Flamengo e Wendel do Porto. Já os zagueiros convocados por Dorival Júnior foram Lucas Beraldo do PSG, Gabriel Magalhães do Arsenal, Marquinhos do PSG também e Murilo do Palmeiras. O André do Fluminense, Bruno Guimarães do Newcastle, Casemiro do Manchester United, Douglas Luiz do Aston Villa, João Gomes do Wolverhampton e o Pablo Maia do São Paulo. Já os 2 meias convocados por Dorival Júnior foram Andrés Pereira do Fulham e Lucas Paquetá do West Ham. Já os atacantes convocados por Dorival Júnior são Endrick do Palmeiras, Martinelli do Arsenal, Rafinha do Barcelona, Richarlison do Tottenham, Rodrigo do Real Madrid, Savinho do Girona e Vinícius Júnior do Real Madrid. Então vamos começar a avaliação sobre a convocação do Dorival Júnior. Eu vou trazer números dos jogadores, os respectivos jogadores, os 26 por enquanto, que foram anunciados oficialmente, porque pode haver cortes durante esse tempo que não acontecerá esses jogos do Brasil, por conta que os jogadores ainda permanecem jogando pelos seus atuais clubes, e então se antes de lesionar, então pode ser cortado. Mas por enquanto, o goleiro Bento, ele tem 8 jogos na temporada, 4 clean sheets, que é 4 jogos sem sofrer gol, e tem uma média de 3 defesas por jogo, uma boa média. Já o Ederson, ele tem 14 jogos desde que o Dorival assumiu a seleção, 6 clean sheets e 0,92 defesas por jogo. Já o goleiro Rafael, que foi convocado pela primeira vez aos 34 anos, ele tem 8 jogos na temporada, 2 jogos sem sofrer gol, 1,1 defesas por jogo, e também tem 2 pênaltis defendidos contra o Palmeiras na Supercopa do Brasil, que o São Paulo se consagra campeão com o Rafael pegando 2 pênaltis, como eu disse. Eu achei uma boa convocatória dos goleiros, porque o mais contestado aí é o Rafael. Você podia trazer até mesmo o Everton, que falhou, o Alisson, até mesmo o Cássio, mas o Dorival acabou confiando no Rafael, que foi um goleiro que ele trabalhou no último clube que passou, que foi o São Paulo. Ele vem jogando e tem fazendo uma boa temporada, então eu acho merecido essa convocação. O Bento, pra mim, hoje é o melhor goleiro que joga no território brasileiro. E o Ederson, embora ele não tenha um número grande de defesas por jogo, porque ele joga no Manchester City, gente. É um time que fica com a posse de bola o tempo inteiro. Pra mim é um dos melhores goleiros do mundo. Mas que se fosse pra mim começar essa seleção, eu colocaria o Bento no gol. Agora vamos para os laterais. Os laterais convocados pelo Dorival Júnior. O Danilo, ele tem 5 jogos desde que o Dorival assumiu a seleção, com 3 jogos sem sofrer gols, 1 cartão amarelo e uma média de 2,8 desarmes por jogo. Já o Ian Couto do Girona, ele tem 8 jogos, 4 jogos sem sofrer gol, 3 amarelos, 1,65 desarmes por jogo e 2 assistências nesse período. O Ayrton Lucas, o lateral esquerdo do Flamengo, ele também foi convocado pelo Dorival. Ele tem 7 jogos e 7 jogos sem sofrer gol. Então, todos os jogos que ele jogou, o Flamengo não sofreu gol. Então, é uma boa média. Só que o Ayrton Lucas, ele não fez nenhum desarme nesses 7 jogos ainda. Continua sem desarmar sequer uma bola ainda na temporada. Mas ele tem 1 gol e 2 assistências, um lateral bem ofensivo. O Wendel do Porto, cara novo na seleção. Dorival surpreendeu todo mundo, convocou ele. Muita gente colocava Guilherme Arana,
até o Carlos Augusto ou até o Caio Henrique, só que ele foi com o Wendel. E o Wendel nesse período ele jogou 4 jogos pelo Porto, 8 jogos pelo Porto, desculpa, e 4 jogos sem sofrer gol. E ele tem uma média de 2,14 desarmes por jogo e 2 gols marcados. Vem jogando muito bem o Wendel, que eu acabei vendo o desempenho dele nesse período que o Dorival tava. Vem fazer uma grande atuação pela lateral esquerda do Porto. Para mim foi um bom nome convocado. A gente podemos citar também a falta de alguns jogadores, que tipo assim, o Mike, para mim ele tem que receber alguma oportunidade na seleção. A gente sabe que ele tá lesionado, mas a gente não sabe se o tempo que ele fica lesionado é até a seleção viajar. Então acho que numa próxima o Mike devia ir para a seleção. E eu também gostaria de ver o Guilherme Arana novamente, porque é um lateral extremamente promissor e é um cara que quem aqui na lateral esquerda do Brasil, se você for falar o melhor lateral esquerdo do Brasil aqui no solo brasileiro, todo mundo vai falar Guilherme Arana. Agora vamos para os zagueiros. Os zagueiros, o Beraldo, ele foi convocado pelo Dorival Júnior. Ele foi treinado pelo Dorival Júnior no São Paulo, lá campeão da Copa do Brasil. Então ele teve 9 jogos pelo PSG. Nesses 9 ele ficou 3 jogos sem sofrer gol, levou 2 amarelos e teve 2,8 desarmes pro jogo. E pra mim vocês vão surpreender. Por que você falou, Giovanni, por que você não colocou os laterais como você falou que ia começar com o Bento? É porque pra mim seria os laterais Ian Couto e Lucas Beraldo, porque o Beraldo vem fazendo a lateral esquerda lá no PSG e eu acho que vem fazendo muito bem lá no Flamengo. E também ele convocou, pra mim, o melhor brasileiro jogando nessa temporada europeia, Lucas Paquetá do West Ham. Paquetá, nesse tempo que o Dorival esteve na seleção, ele acabou jogando só um jogo porque ele se lesionou na rodada de Natal da Premier League, então acabou perdendo esses jogos, mas não tira o mérito dele na temporada inteira, que pra mim claramente vem sendo o melhor jogador em solo europeu. Então, definitivamente, não tem que discutir, Paquetá tem que dar na seleção e 10. Então, para falar minha linha meia de campo, eu colocaria o Douglas Luiz de primeiro volante, Bruno Guimarães de segundo volante e armando o jogo de camisa 10, eu colocaria o Lucas Paquetá, porque esses 3 jogadores fez merecer essa vaga de titular na seleção se eu fosse Dorival. Agora, indo para os pontas, o Dorival acabou convocando o Martinelli do Arsenal, que tem 7 jogos, 3 gols e uma assistência nesse período que o Dorival assumiu a seleção. O Martinelli vem sendo uma peça fundamental dessa ascensão do Arsenal. Se fosse o Martinelli da temporada passada, tinha que ser titular. Mas como é o dessa temporada que não vem sendo extraordinário, que nem foi a última, ele tem que começar no banco pra mim. Só que é um grande jogador que pode mudar a história de um jogo, mas fez por merecer a sua convocação na Canarinha. Outro ponto convocado é o Rafinha do Barcelona. Ele, nesse período que o Dorival acabou assumindo a seleção, ele fez 5 jogos, 1 gol e 1 assistência. Pra mim, dos pontas, é o mais contestável, porque você tem grandes atacantes por aí que estão pedindo vaga, tipo Gabriel Jesus, Anderson Talisca, Pedro Queixada do Flamengo. Então, você convocar o Rafinha no lugar desses jogadores é porque você tem que confiar muito nele. Então o Dorival acabou confiando nele para fazer a ponta direita. Para mim também tem que ser um jogador que começar no banco. Rodrigo do Real Madrid, para mim o segundo melhor jogador na Europa, tem merecidamente convocado. Nesse tempo que o Dorival tá na seleção, ele tem 11 jogos, 1 cartão amarelo, 6 gols e 3 assistências. Muito bem o Rodrigo, vem jogando bastante pro Real Madrid. Na época que o Vinícius Júnior lesionou, ele acabou chamando a responsa, ele e o Bellingham, e o Rodrigo fez por merecer essa convocação. Pra mim tem que ser titular na ponta direita da Canarinha. O outro ponto convocado é o Savinho da sensação Girona. O Girona que ninguém dava nada pra eles, porque falava, vai ser um time que briga pra não cair, meio de tabela, tá brigando pelo título do Real Madrid, tá em segundo lugar. Agora o Real Madrid abriu uma distância considerável, só que até 2 rodadas atrás estava pau a pau. A Girona dormia na liderança, Real Madrid dormia na liderança. Então fez por merecer o Savinho. Ele tem 9 jogos na temporada, 1 cartão amarelo, 3 gols
e 2 assistências. Me desculpa, eu falei temporada, só que é no tempo que o Dorival tá na seleção, eu falei errado do Savinho. E o Savinho que tá acercado com um gigante do futebol europeu, que é o Manchester City, que o Girona pertence ao grupo City. Ele tava nessa última temporada pelo Girona e o City abriu o olho e convocou. Temporada que vem, Pep Guardiola vai treinar o homem. E o outro ponto convocado, pra mim tem que ser titular, Vinícius Júnior. Vinícius Júnior tem 9 jogos desde que o Dorival assumiu a seleção, 2 cartões amarelos, 6 gols e 3 assistências. O Vinícius Júnior ele vem lesionando muito nessa temporada, então não dá pra dizer muito nessa temporada. Pra mim ele tá entre quarto, quinto colocado, porque terceiro eu tenho o nome de um jogador que não foi convocado e tem que ser convocado, só que eu vou deixar pro final para falar sobre ele. Os atacantes que o Dorival convocou, ele convocou somente 2. O Hendrick do Palmeiras, aqui está contando a passagem dele para a seleção pré-olímpica, que não conseguiu a vaga para as Olimpíadas de Paris de 2024, que é desse ano. E também os jogos que ele voltou depois da seleção pré-olímpica pelo Palmeiras, pelo Paulistão. O Hendrick jogou 11 jogos, tomou 4 cartões amarelos, 3 gols e 2 assistências. Considerando a bagunça que dava a seleção pré-olímpica, que o Ramon Menezes, com todo respeito a ele, chegou lá por mérito? Não, porque eu vi a informação que os 2 últimos clubes que o Ramon Menezes assumiu assim, antes da pré-olímpica, foi menos de 50% de aproveitamento. Então, foi uma bagunça aquela seleção pré-olímpica. Nenhum jogador teve culpa naquela lá, então o Hendrick vem fazendo uma ótima temporada pelo Palmeiras também, depois que voltou da pré-olímpica, jogando muito, mudando o jogo do Palmeiras e sendo importante no esquema do Abel Ferreira, que já foi importante desde o ano passado e fez merecer ainda pela seleção pré-olímpica e pelo Paulistão apresentado nesse ano, por enquanto, o Hendrick na seleção. E também o tão contestado Richarlison, o Pombo foi convocado no momento que o Dorival assumiu a seleção. Ele tem 6 jogos e 4 gols. Sim, Richarlison tem 4 gols. Vem vivendo uma ótima fase. O Richarlison, se não me engano, nos últimos 8 jogos ele conseguiu marcar 9 gols. Então vem vivendo uma boa fase, fez por merecer dessa vez a convocação. E pra mim, quem será o titular na seleção? Hendrick, por conta do estilo do jogo do Dorival. Por conta que você vai ter Rodrigo e Vinícius Júnior numa ponta, nas 2 pontas. Você vai ter que colocar um cara rápido para acompanhar esses 2, que vai ser o Hendrick, na minha opinião. E falando alguns jogadores que ficaram de fora da seleção, eu gostaria de ver talvez um dia o Fábio do Fluminense, tá merecendo também. O Léo Pereira e o Fabrício Bruno, os 2 zagueiros do Flamengo, estão fazendo uma ótima temporada, então eu acho que na próxima tem que ficar de olho neles. O Thiago Silva, embora ele esteja velho, acho que o Dorival não convocou ele pensando na próxima Copa do Mundo, que ele provavelmente não vai estar aposentado, vai estar muito velho o Thiago Silva, mas ele vem jogando muito bem na Europa, então acho que ele devia ter pelo menos mais uma chance de se mostrar na seleção brasileira. Os volantes, pra mim, faltou o Matheus Fernandes, do Red Bull Bragantino. A última temporada dele fez ele merecer uma convocação, só que ninguém acabou chamando ele, mas se ele continuar jogando o que ele jogou na última temporada, porque nesse início ainda não tá, mas pela última temporada, que nem o Pablo Maique, acho que pelo Dorival levou, tinha que ser o Matheus Fernandes. E também, quem merecia também, o Zé Rafael. Ele vem sendo o melhor volante do Brasil pelo 2º ano consecutivo, na minha opinião. Ele faz esse cara é incrível pro Palmeiras. O cara era meia e virou, na última temporada, primeiro volante. E agora, com acho que é do Aníbal Moreno, ele acabou virando 2º volante, mas ele desarma muita bola. Ele tem que ter alguma chance na seleção brasileira. Falando já dos meias, eu senti falta também na convocação do Rafael Veiga. Por conta que o Veiga sempre esteve presente na convocação do Diniz. Ele não vem fazendo um dos melhores campeonatos paulistão, não vem, mas ele vem fazendo ele vem jogando razoável para ser convocado para a seleção, porque o Veiga é o 2º artilheiro do Palmeiras na temporada e o 2º assistente na temporada. Então acho bom ficar de olho na próxima o Veiga para a seleção. E para finalizar, os atacantes. O Talisca, com certeza ele tem que receber uma oportunidade, vem jogando muito no Al Nassr. Você vê que o cara sobra na Arábia, metendo gol quase todo jogo, assistência.
O cara tem nível de futebol europeu, só que agora já tá muito velho, já ganhou ele não quer mais jogar, ele não quer jogar em alto nível, ele quer ganhar sua grana. E ele fez a vida lá na China, jogou também na Turquia, e agora tá fazendo sua grana na Arábia Saudita e ainda tá jogando com o Cristiano Ronaldo, Laporte, Alex Telles. Uma seleção de jogadores um pouco acima da idade. E também a sensação da Champions. O melhor brasileiro da Champions não foi convocado para a seleção brasileira. Galeno. O Galeno, ele, na minha opinião e de muitos, ele é o melhor brasileiro da Champions. Meteu o gol no último jogo contra o Arsenal no mata-mata, deixando a vantagem de 1-0. E vai fazer uma bela temporada pelo Porto. Então acho que se ele continuar mantendo esse ritmo, já era para ter sido convocado. Mas se ele continuar, acho melhor o Dorival convocar, porque senão vai ser que nem aquela pressão. Convoca o Gabigol, como ele estava bem em 2019 e o Tite não convocava. Que nem o Pedro em 2021. Então acho que o Hulk também em 2021. Então eu acho que o Dorival tem que convocar para pelo menos fazer um teste. Se não der certo na seleção, não precisa mais convocá-lo, mas tenta convocar para fazer um teste, porque ele está fazendo uma ótima temporada pelo Porto, na Liga Portuguesa e na Champions League. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a relatório da seleção brasileira que acabou acontecendo no dia 1 de março de 2024. Então, um abraço a vocês, falou!